Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal da Samurai e hoje eu estou nesse vídeo para te falar as principais perguntas que um entrevistador normalmente faz para um entrevistado que esteja almejando uma vaga ou uma oportunidade de emprego na empresa que ele está comparecendo. E tem duas categorias de entrevista que eu chamo o seguinte, né? É motivação de entrevista. Quando a empresa vem até você, que normalmente é um processo um pouco mais rápido e prático, ou quando você vai para a empresa, né? No caso, você olha uma oportunidade, se candidata à vaga e você pode concorrer a essa vaga com outras pessoas. Vamos para a primeira categoria, que é a categoria um pouco mais fácil. Normalmente, quando a empresa entra em contato com você, ela já está com uma necessidade, já está com uma certa urgência, ela já está precisando, ela está correndo atrás. E esse tipo de situação é muito interessante, é a melhor situação possível. Por quê? Porque como você é o objeto, vamos dizer assim, no bom sentido, de interesse e desejo daquela empresa, até porque se ela chegou até você, você já tem um canal na internet, provavelmente você tem uma página pessoal, normalmente você tem um GitHub, normalmente você tem um Twitter, ou coisas que eu conto um pouco mais aqui no link que eu deixei do meu treinamento online gratuito sobre questões de carreira da área de programação e TI em geral, mas é a melhor situação de todas, porque você tem uma certa visibilidade e você está sendo, como eu posso dizer, né, desejado no sentido profissional da palavra. Claro que normalmente essa não é a situação da grande maioria que está começando, principalmente das pessoas que não têm experiência. Por isso, para essas pessoas é bastante comum a segunda situação, onde você vai atrás dessa oportunidade. Lembrando que quando você vai atrás dessa oportunidade, outras dezenas de pessoas e muitas vezes até centenas de pessoas também já foram lá. Hoje, se você chegar e abrir a caixa de RH lá da minha empresa, você vai ver que tem mais de 1.000 pessoas lá que mandaram um currículo. Claro, isso dentro de um histórico, né? Não é de ontem para hoje, não foi 1.000 e-mails ontem, isso que eu quero dizer. Mas tem muitas pessoas lá e realmente pessoas boas. Então, como que é o processo? E lembrando, cada empresa pode variar um pouco, mas pelo que eu converso com as pessoas, pelo que eu converso também com outros donos de empresa, é mais ou menos nesse esquema. O que acontece? A pessoa te chama para uma primeira entrevista, muitas vezes são de 3 a 5 passos. Então, o primeiro passo, você conversa com alguém lá da área de RH só para saber o seu perfil bem raso, né? O seu perfil, se é solteiro, casado, o que você mais gosta de fazer, onde você mora, enfim, pergunta, um bate-papo bem light. O segundo pode ser alguma coisa voltada para inglês, apesar que lá na empresa eu só faço duas etapas, depois eu falo como é que eu faço lá na minha empresa. E normalmente na terceira etapa é uma conversa, um desafio técnico. Se houver a quarta e a quinta etapa, normalmente a quarta etapa é um projeto maior que você cria e a quinta e última etapa é uma conversa com o líder técnico da área para saber se realmente você tem, vamos dizer assim, competência para que você possa desenvolver as suas habilidades naquela área específica. E é sempre bom lembrar, abrindo um parênteses aqui, que de repente se você não passar em alguma etapa dessa, ou dependendo de alguma situação, ficar em alguma situação, não adianta você também ficar triste, não adianta você também ficar chateado, até com raiva da empresa, porque pelo simples fato que aquela vaga não deveria ser para você, porque muitas vezes você não pode não ter a competência que eles estão precisando. Então agradeça a eles e fale assim, muito obrigado por não ter me aceitado, porque isso iria dar problema certamente em 1, 2 e até 3 meses. Daí ia ser muito pior, você já estaria lá e você iria ser despedido. Bacana? Então quais são as perguntas que eu faço? Nessa primeira etapa, e nos últimos tempos eu fiquei responsável por essa etapa, agora não mais, por uma série de outras questões, mas o que eu fazia? Eu bati o olho no currículo do candidato. Então o currículo do candidato, né, falava um pouco de algumas experiências que ele teve no passado, principalmente em projetos que ele possa ter desenvolvido. E eu não estou falando aqui de experiência profissional, eu estou falando de experiência em projetos. Esses projetos podem ser de qualquer magnitude, pode ser desde um projetinho de verão, desde um projetinho de final de curso, desde um projetinho para passar alguma disciplina, desde um projeto de brincadeira, desde um projeto pessoal que você usa mesmo para você e, obviamente, o mais valorizado
no mercado é o de experiência profissional, mas não é o único. Muitas vezes você tem 10 experiências profissionais rasas, mas você fez um projeto super legal, pessoal, que aquilo vale pelas 10 experiências rasas que você teve em alguma empresa, porque lá naquela empresa não te deixavam, sei lá, desenvolver, ok? A primeira coisa que eu olho, entra em contato com o cara, com a pessoa. Se essa pessoa já responde, mostra uma certa proatividade, já é um ponto positivo para ela, porque por incrível que pareça, e aqui fica um recado para você, mantenha seu telefone atualizado. Se você colocou um telefone lá, se você colocou um e-mail, consulte, deixe isso. Hoje não é mais desculpa você não ter um acesso rápido para e-mail, por exemplo. Para o WhatsApp, você está com o WhatsApp e o e-mail no bolso, então se você não tem o seu e-mail cadastrado no seu telefone, coloca aí aplicativos do Android, tem o Gmail, o iPhone também tem o próprio Gmail lá, que é super fácil, digita lá o seu Gmail e você entra, então não é desculpa, tá? O WhatsApp, então, bom, se você tem tempo para ver vídeo de bobeiras, tem tempo para ver também coisas sérias, então não é nem no mérito dessa conversa. Então, pessoa que demorou 1, 2, 3 dias para responder, eu sei que já é uma pessoa enrolada, ou ela está extremamente comprometida com outras coisas, e pelo simples fato dela estar comprometida ou ser de certa forma enrolado, eu vou ter problema depois. Então, esse primeiro tempo de resposta, e eu não estou falando coisa de horas, tá? Estou falando coisa de dias. Se a pessoa responder de um dia para o outro, para mim já é uma taxa de resposta muito boa. Né? Porque todo mundo tem o que fazer, ninguém fica na vida sem o que fazer, né? Eu não estou lá exclusivamente para mandar um e-mail e a pessoa responde na hora. Se responder na hora, ótimo. Mas enfim, segunda coisa que normalmente eu avalio é o papo da pessoa, se a pessoa normalmente sabe conversar bem. Não estou falando de ser um exímio programador simpático, legalzinho, bem educadinho, porque esse estereotipo é até chato para falar a verdade, né? O super simpático. Se você é super simpático, ok, eu tenho certeza que você é assim de uma forma natural, mas ser de uma forma forçada é complicado. E eu começo a conversar com a pessoa, troco umas ideias no e-mail, converso ali às vezes por voz. Então eu combino uma entrevista técnica. Nessa entrevista técnica eu mando para a pessoa um desafio e falo o seguinte: olha, você tem X dias aí para completar esse desafio. Depende do desafio que você vai completar. É óbvio que você vai consultar no Google, é óbvio que você vai consultar livros, é óbvio que você vai falar com seu amigo, dependendo se você estiver curtindo realmente aquela vaga, mas o meu intuito, o meu interesse não é no sentido se você sabe tudo de cabeça. O meu intuito é saber se você sabe desenvolver alguma coisa e sabe se virar, porque líder técnico nenhuma pessoa que vai te contratar quer que você fique dando trabalho para ela, tá? E trabalho no sentido assim, você vai, explica o problema, explica o que é para fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes a pessoa ainda não entendeu. Então a pessoa tem alguma dificuldade. Muitas vezes é uma dificuldade técnica, mas eu já peguei pessoas, já teve pessoas que infelizmente trabalhando lá com a gente não deu certo, que a pessoa tinha um grave problema emocional, motivacional, não sei, ela tinha um grave problema de modelo mental que fazia com que ela não acreditasse que ela era capaz. Ou seja, você dava um desafio, colocava o desafio na mão da pessoa e a pessoa já sabia, ela já se convencia antes de tentar que ela não conseguia. Inclusive, se você tem esse problema, eu aconselho você a resolver, porque isso é um grave problema que você vai ter no futuro se você continuar pensando dessa forma. Eu não sou psicólogo, não sou nenhum especialista nesse tipo de questão, então nem vou dizer para você o que você deve fazer, só vou resumir comentando que você deve procurar alguém. Bacana? Então, voltando, nenhuma pessoa quer que você... no meu caso, simplesmente eu não estava preocupado se a pessoa pegou, copiou do Stack Overflow e colou no projeto. Principalmente porque a vaga que a gente estava fazendo, pedindo lá era de Ruby on Rails. Cara, Ruby on Rails é muito tranquilo. Você vai lá, copia algumas coisas são bem fáceis, faz a configuração e tudo funciona. Né? Tudo funciona. Eu queria, na verdade, ver o grau de raciocínio em como a pessoa desenvolveu aquele problema, porque não era uma coisa que você conseguia fazer em 1, 2 horas, até se for um teste de 1 ou 2 horas,
talvez a pessoa esteja testando outras coisas, não sua habilidade técnica, porque eu acredito que em 1 ou 2 horas você não vai conseguir desenvolver um projeto com uma certa profundidade, com uma certa quantidade de detalhes que seja o suficiente para medir se você sabe um determinado framework ou tecnologia. Essa é a minha opinião. Voltando esse projeto para mim, eu tinha uma tabela, então fique também atento, ver como que as pessoas lá do outro lado vão corrigir o seu teste para que seja de uma certa forma uniforme. Então eu tinha uma tabela de Excel que eu ia pontuando. Ah, a pessoa utilizou o arquivo secret.cml, beleza. Estou falando coisa de Ruby on Rails, se eu não souber o que eu estou falando, ignora. A pessoa fez controles pequenos e utilizou classes de serviço, utilizou também validação no modelo, no model. Então, para cada critério desse, ele tinha um pontinho. Então, eu colocava o número 1 no Excel. No final, o Excel ia somando as coisas e tinha um peso para cada resposta e ele dava uma nota. Passou de 70%, que era a nota de corte, eu chamava a pessoa para conversar. Se não passou, claro, o cara foi lá, eu percebi que ele tem uma certa experiência, deu 6,5. Eu também não vou ser catedrático, eu não sou uma universidade. E o interesse era todo meu em ter alguém bom trabalhando. Eu conversava mesmo assim. Qual eram os pontos técnicos que eu particularmente gostava muito para essa vaga de ver? Quando a pessoa ela era, vamos dizer assim, caprichosa no código, e quando eu falo caprichoso, é se preocupar com a indentação, se preocupar com o nome de variável, porque se a pessoa ela faz uma coisa simplesmente para copiar e colar, simplesmente para fazer uma coisa que, tipo, eu fiz de qualquer jeito, eu sei que no dia a dia essa pessoa vai fazer de qualquer jeito, vai dar retrabalho e eu vou ter problemas com essa pessoa. Então, se é uma pessoa que já se mostrou, de certa forma, caprichosa, é muito provável que essa pessoa não vá dar muito retrabalho no futuro, né? O que ela entrega é de boa qualidade. O que mais que eu olhava bastante a parte de arquitetura, de como a pessoa organizou o seu projeto, então olhava muito o nome de classe, diretórios, se você utiliza algum tipo de framework, no meu caso eu estava recrutando para Ruby on Rails, e daí eu olhava se a pessoa tinha utilizado as nomenclaturas do Ruby on Rails, tinha feito as validações no modelo, olhava se ela tinha feito os serviços, e uma coisa que lá na empresa a gente preza muito, extremamente, de uma forma, eu acho que até demasiada, são testes unitários. Se você não sabe o que é isso, eu posso deixar alguns links aqui embaixo. Se você sabe, deixa nos comentários qual a sua experiência. Mas lá na empresa, o requisito era ter 100% de cobertura de testes automatizados, que seriam os testes unitários e os testes de aceitação. Tá? Se você nem sabe o que eu estou falando e já tem uma certa experiência com o mercado em programação, comece a se preocupar. Tá? Se você já sabe mais ou menos, segue a fundo, mas tem ótimos. A boa notícia é que tem ótimos livros, ótimos recursos, ótimas formas de aprender. E hoje as principais linguagens de programação, os principais frameworks já vêm isso integrado. Por exemplo, no caso do PHP, a gente tem o PHP Unity. No caso do Java, a gente tem várias, não é uma só, mas são várias suítes. No caso do C#, a mesma coisa do Ruby on Rails, a gente tem várias também. No caso do Ruby on Rails, um pouco mais minha especialidade, a gente tem o RSpec, a gente tem o Test Unit, a gente tem vários mini testing. Então, assim, o Capybara, a gente tem o Cucumber, não é falta de opção. Falar que não sabe é uma desculpa que vai colocar um carimbo lá no seu currículo e falar assim, o cara não está minimamente interessado em aprender. E de novo, se ele não está interessado em aprender, não serve. Tá? Então, assim, fique bastante atento com essa situação. Essas eram as coisas gerais. Quando a pessoa ela tinha mais capricho ainda com o design e a interface, coisas bem acabadas, quando ela colocava label nos campos, colocava validação nos campos, cara, muita gente deixa lá, coloca lá, digita o nome do CPF, você pode digitar letra com número tudo misturado, não colocava validação, não colocava máscara. Tudo isso mostra que você é uma pessoa desleixada, mostra que você é uma pessoa que você não tem competência para você fazer, competência no bom sentido, tá? Não estou aqui falando que você deve ou não ser, não é isso. Mas, como eu comentei no início do vídeo, é a minha visão. Mostrava pra gente que a pessoa é desleixada. Então, de novo, é um tipo de trabalho
é um tipo de problema que a gente vai comprar. Eu vou colocar a pessoa lá sentada, a pessoa vai trabalhar 1, 2, 3, 6 meses e depois volta uma quantidade absurda de problemas que a pessoa inseriu dentro daquele sistema. Ou seja, em vez de ter solução, a gente vai ter trabalho. Então era melhor eu sentar, né, com um prazo apertado e trabalhar dia e noite. Ia ser melhor do que ficar contratando alguém que talvez não se dava tão bem. E também tinham pessoas, que é uma coisa que você precisa sempre ponderar, que elas se candidatavam sem ter experiência nenhuma. Então era engraçado, você colocava lá, necessita ter experiência em Ruby on Rails nos tópicos A, B, C, D, Z. A pessoa, você conversava com a pessoa, mas você sabe Ruby on Rails? Não sei, nunca ouvi falar, mas não tem problema, eu aprendo em uma semana. Cara, você não aprende algo, vamos dizer assim, de uma forma bastante profunda. Claro que você pode até aprender de uma forma razoável, de uma forma mediana, de uma forma rasa, mas em uma semana você não aprende. Eu garanto para você, da forma que muitas empresas precisam. Você pode aprender sim, fazendo um Hello World, você pode aprender uma lógica de programação, você pode aprender a fazer um joguinho, uma coisinha simples, mas um sistema de jeito nenhum, tá? Então muita gente parava aí, porque você perguntava, então, assim, é uma perca de tempo para quem se candidata, é uma perca de tempo para quem está fazendo a seleção. Eu ficava puto demais com essa situação, porque estava bem descrito, estava lá que a pessoa se candidatava. Mas enfim, não vou julgar as pessoas, porque hoje nós temos milhões de desempregados no Brasil e não cabe a mim ficar julgando o que é certo ou o que é errado, até porque quem sou eu para falar nisso. Mas, voltando ao nosso tópico de interesse aqui desse vídeo, na última entrevista, depois que eu fazia todo esse processo, a pessoa passou, eu chamava a pessoa para conversar. Era um papo, tipo papo literalmente mesa de bar. Claro que o assunto girava ali em torno da entrevista, né, de coisas técnicas, mas e aí, como é que está o Corinthians? Hoje está chovendo, como é que é a sua cidade? Ou seja, eu sempre começava com aquela conversa do quebra-gelo. Se o entrevistador começar assim, conversando com você, ache isso absolutamente normal. É algo que a gente chama de quebra-gelo. Entra na onda, começa a conversar, faz de conta que aquele cara lá, você está sentado na mesa de bar conversando com ele, é o seu melhor amigo, tá? Mesmo que talvez ele não seja, mas de repente ele pode até ser, quem sabe, né? Ele não está ali para te julgar, ele está ali para trazer a pessoa certa para a empresa certa. Esse é o trabalho dele. Então, o que eu fazia? Ficava perguntando, e aí, onde, no caso nossa vaga era remota, onde você mora, qual é o seu estado, tudo isso remoto, né, online. E daí eu perguntava o que tinha para fazer naquela cidade. E é impressionante como a gente acabava descobrindo que de fato o Brasil, no caso que a gente fala aqui, é uma piada interna, o Brasil não é a República Federativa de São Paulo, não é só São Paulo, não é só o estado. Tem muitos outros estados com diversidade de pessoas, muita gente bacana, muita gente legal, né? O Brasil não é feito de pilantras, não é feito de pessoas desse tipo, mas infelizmente a grande maioria da mídia acaba tratando isso, mas não tem um número, mas a grande maioria das vezes pessoas de bem, que só querem trabalhar, querem ter a sua vida, ganhar a sua vida de uma forma honesta. Então eu conversava e depois a gente ia devagar entrando nos tópicos. Eu perguntava para essa pessoa quais eram as decisões e por que ela tinha tomado uma determinada decisão. Vou dar um exemplo. Tinha um campo data, daí a pessoa colocava lá alguma validação de data ou algum calendário. Eu perguntava para ela, nossa, legal, achei legal, né, esse calendário aqui. Por que você pensou fazer isso? O que você achou? Né? O que está passando na cabeça? Daí ela vai falar um pouco mais da experiência dela. Se ela tiver experiência, ela vai falar assim, olha, num projeto lá da escola, o professor disse, lá de design de interfaces, que é bom colocar uma data teórica. Então, interessante. Então, esse cara se preocupa com o usuário. Ou então, olha, por que você fez essa classe de serviço aqui? Por que você deu esse nome? Ah, porque eu li num livro de tal coisa. Então você começa a a montar uma fotografia, a montar uma imagem dessa pessoa que faz com que você consiga e possibilite tirar algumas conclusões. Não tudo, porque só se você entrasse na mente da pessoa que não é possível. Depois eu perguntava a seguinte pergunta para essa pessoa. Se ela gostava da tecnologia que ela tinha usado, a maioria das vezes sim, e
eu perguntava o seguinte: cite para mim 3 coisas que você mais detesta, por exemplo, em Ruby on Rails. Era a pergunta minha final. E esteja preparado que de repente você pode receber essa pergunta. Qual que era a hipótese dessa pergunta? Que se a pessoa realmente tivesse bastante conhecimento, ela ia conseguir ser uma pessoa crítica daquela tecnologia. Uma pessoa que ela tem, vamos dizer assim, uma certa profundidade para saber que nem tudo é perfeito e para saber o que é ruim, o que é bom. Então isso é muito bacana. No meu caso, uma coisa que eu odeio no Ruby on Rails, detesto, é a possibilidade de você só usar um tipo de ORM, que é o Active Record. Ou seja, você ter essa questão. Segundo, ele não ter essa possibilidade de você variar os tipos de controller. O que eu quero dizer? É um tipo de controller só, sempre naquela estrutura, mas de novo, é a proposta do Ruby on Rails. E, por segundo, que agora eles melhoraram, na última versão melhoraram muito, era de não ter algo nativo que pudesse incorporar as bibliotecas de JavaScript mais comuns. Ele deixava lá você usar o JavaScript, o jQuery, que é feito em JavaScript, mas não deixava de forma nativa e fácil, que é a proposta do Ruby on Rails, é alguma coisa bem tranquila, não deixava você de repente incorporar tão facilmente o AngularJS ou então o Vue.js, mas com o Webpacker ele ele incluiu, incorporou com uma linha de comando que você faz. Agora eu sou amiguinho do Ruby on Rails, tô brincando. Gosto muito do Ruby on Rails, comecei a estudar ele em 2010 e já fiz bastante coisa com ele. Depois, no próximo vídeo, se vocês acharem interessante, deixa aqui no comentário, eu posso fazer uma apresentação de todos os projetos que eu já trabalhei, nem todos, porque são muitos, literalmente centenas e centenas de projetos. Eu posso mostrar o meu repositório, ele está paginado, cada página, eu acho que são 25 projetos, então ele está paginado lá para frente. Em todos esses projetos, de fato, eu trabalhei e te codifiquei. Se você achar interessante, a gente pode gravar um outro vídeo na minha tela do meu computador que está ali. Daí a gente pode conversar. Mas, voltando à questão da entrevista, eu perguntava isso. De novo, cada entrevistador tem um jeito, cada entrevistador vai ter uma metodologia, mas não vai fugir dessas três primeiras etapas, com possivelmente mais 2. No passado, eu participei de uma seletiva da TopTal e foi mais ou menos nesse esquema. Tá? Bem parecido com o que a gente já praticava lá. De novo, cada empresa tem um jeito. As multinacionais, empresas grandes, normalmente é mais formal no processo. Você vai lá, você faz aquela apresentaçãozinha, né? Você faz a dinâmica de grupo. Em startups e trabalhos remotos é mais no estilo que eu já falei. Então já fique preparado dependendo da situação que você tiver. Inglês, espanhol, francês, eu não me preocupava e nem perguntava se a pessoa tinha. Até porque é a mesma coisa que eu perguntar se a pessoa sabe português. É obrigatório. Então, se você não sabe ainda inglês, mesmo que seja para leitura, né? Nem que seja para escrever o nome de variável em inglês, lá você vai escrever, em vez de nome, você vai escrever name, né? Então, fica difícil. Então, você precisa aprender pelo menos o basiquinho. O básico 1, 2 ou 3, dependendo da escola que você estiver estudando. Tipo, tem o CNA da vida lá, que tem até o básico 2, se eu não me engano. Já dá para começar. Tá bom? Então, se você achou interessante, se você quer aprender mais estratégias de como que você consegue passar a entrevista e se destacar no mercado de TI de programação, eu deixei um link de um treinamento online completo e gratuito de mais ou menos 2 horas em que você pode ter mais dicas dessa. Então, você entra nessa página, você vai se deparar com um horário, né? Você pode se inscrever num horário que você, claro, dependendo do horário que estiver disponível, você coloca lá seu nome, seu e-mail e o sistema te avisa no horário do treinamento e a gente vai estar lá online para que a gente possa trocar uma ideia. Bacana? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço, espero que você tenha gostado. Se você também tem mais dicas de entrevista, se já passou por alguma coisa um pouco mais diferente, deixa aqui no comentário e contribui para a nossa comunidade. Um forte abraço, tchau, tchau.